louvado seja o teu nome. Guarde os mandamentos do Senhor, porque nós temos a vida eterna, queridos. Aleluia. Aleluia. Se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Queremos te amar mais, muito mais, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor merece, o Senhor merece, o Senhor merece. Aleluia. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Nosso amor por Deus tem que aumentar, igreja. Ele tem que crescer diariamente, porque Deus é fiel conosco. O Senhor, Ele não nos deixa jamais, não nos abandona jamais, está conosco todos os dias da nossa vida, amados. Essa fidelidade dele tem que fazer com que o nosso amor cresça, cresça, cresça cada dia mais por Ele. Quanto mais o nosso amor crescer por Deus, mais fácil é de vir um avivamento sobre as nossas vidas, queridos. Deus quer nos avivar, mas nós precisamos desejar isso. Se entregue totalmente ao Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva-nos, Pai, segundo a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Maravilhoso, maravilhoso. Mais da tua presença, da tua unção, Pai. Oh. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cai o teu Espírito sobre nós mais, Senhor. Vem nos encher, meu Pai. Vem nos encher, meu Deus. Chore, carrabassuri, andebala, pastor. Enche este ambiente, meu Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Chore, carrabassuri, bandabás. Oh, glória, aleluia. Vem fazer o que nenhum homem vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a noite, se Deus vem fazer. Vem fazer, meu Pai, algo sobrenatural nas nossas vidas. Aviva-nos, Espírito Santo. Choriande canda rabababa sore canda bas. Choriande canda ramanama sore canda ricala basore canda bas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Rabás, enche este lugar. Te damos liberdade, Senhor. Que caia o teu Espírito.
de oração. Traga um avivamento para Rio Claro, Deus. Um avivamento para o Brasil, Senhor. Ramaste, carababachô. Aleluia. Que seja hoje, que seja agora, Pai. O Brasil carece de um avivamento, Deus. Rio Claro carece de um avivamento. Nosso lar carece de um avivamento, Deus. Clame por avivamento aí na tua casa. Clame por avivamento nesta cidade. Está caindo por terra todo esse jugo. É hoje, Pai. Nós precisamos de um avivamento agora, Deus. Agora, meu Pai. Ramasco. Aleluia. Isso, derrama teu Espírito nesta cidade. Derrama teu Espírito nesta nação, meu Pai. A terra clama, Deus. A terra carece da tua manifestação, meu Pai. Eu clamo por avivamento, Deus. Quebranta, batiza esta noite com quebrantamento esta cidade. Batiza esta nação, meu Pai, com arrependimento verdadeiro, Deus. Eu sei que é aí que vem o avivamento, Senhor. Oh, louvarabastou, decandaramanás. Oh, glória. Decaramassouriam debaixo. Aleluia. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem, rasga o céu nesse lugar. Rasga o céu nesta cidade, Deus. Rasga o céu sobre o Brasil. Vem o teu reino, 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 Pai. Tcherecalabarabasore, cantabalabarababalabasore. Oh, rabalabalabalabalabatere, cantalabalabatere. Clame, todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite, clame. Ei, amado. O céu descer, meu Pai. O céu descer, as tuas dádivas aí do céu, desse lugar, nesta cidade, Deus. Oh, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Chorecanda babababalabassore. Cherecanda babababalabassore, catecanda barabarabatere, catecanda. Chorerecanda rabalabarabassore, canda para. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo sobre nós. Chorecanda rabalabassore, canda ricanda labarabassore, catecanda baixo. Chorerecanda rabalabarabassore, canda labarabassore, catecanda baixo. Senhor, como o Senhor prometeu, vem. Como o Senhor prometeste, Pai, derrama do teu Espírito mais nesse lugar, nas nossas vidas, nessa cidade, nesta nação, Deus. Nós carecemos desse derramamento do Espírito, Pai.
Recebe, recebe. Recebe mais do Espírito Santo de Deus. Agita o coração da cidade de Rio Claro, Pai. Agita o coração do teu povo, Deus. Tchau, Rabás, Temarás. Só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Usa da tua graça e da tua misericórdia para com o Rio Claro, para com o Brasil, meu Deus. Chorabás, fogo, fogo para o Brasil, fogo para Rio Claro, Deus. Vem, vem. Como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito, então vem. Derrama, Pai, derrama mais além daquilo que o Senhor já derramou, Pai. Eu sei que a unção não tem limites, Pai. A unção é sem limites, Deus. Derrama, Senhor, derrama, derrama. Eu desejo ansiosamente mais do teu Santo Espírito, Deus. Ramaste, pecanda balabás. Derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Serecanda rabalabara, sorecanda rabalabastorena. Choriande canta rabalabara, sorecanda rabalabara, sorecanda rabalabara, tererere, canta rabalabara, tererere. Tremendo Espírito Santo, tu és tremendo Espírito Santo, tu és tremendo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Presença maravilhosa tua, Espírito Santo, é aqui nesse lugar, Espírito Santo. Oh, Ramaste, Catamar. Enche a minha alma, enche a nossa alma de amor. Receba o amor de Deus na tua alma agora. Enche, Deus. Enche a alma do cidadão rio-clarense no teu amor, meu Pai. Enche a alma do cidadão e da cidadã brasileira com teu amor agora, meu Pai. Vai enchendo, vai enchendo. Entra nas casas, entra nos lares, entra no coração do nosso prefeito, entra no coração do nosso presidente, entra no coração do nosso governador. Derrama teu Espírito sobre toda a autoridade desta nação, meu Pai. Derrama teu Espírito, Pai, nas nossas autoridades. Dá sabedoria para elas, Pai. Dá sabedoria para as autoridades, Deus. Espírito de coragem, Pai, para a tua igreja. Espírito de determinação. Nada de medo, nada de medo. Espírito de coragem, Deus. Sim, Deus. Mais do teu amor, mais do teu amor, mais do teu amor. Aleluia, aleluia.
Senhor é tremendo, Pai. Chore caramassuri candarabalabassore candamahamamassorererei. Pai, a tua palavra diz que o Senhor, se o Senhor cerrar os céus, não der mais chuva sobre a terra, ou se houver alguma praga sobre a terra, está lá em 2 Crônica 7, Deus. O Senhor diz que se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar, orar, buscar a tua face e verdadeiramente se converter dos teus maus caminhos, o Senhor ouviria aí do céu, viria e sararia a nossa terra, meu Pai. Eu me humilho diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, meu Pai, sabendo que sem Ti nós não somos nada, 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 nada. Por isso nós oramos, Pai. Nós nos colocamos na brecha desta nação. Nós nos colocamos na brecha desta cidade, Pai, desse estado. Intercedemos, Pai. Eu sei, meu Deus, que as pragas, meu Pai, infelizmente, são ocorridas por causa de desobediência do teu povo, Pai. O Senhor disse isso para Salomão. Mas nós estamos aqui nos humilhando nesta noite. Sara esta nação. Sara esta nação, Deus. Perdoa o Brasil. Perdoa Rio Claro. Perdoa o pecado da tua igreja, Deus. Jesus, na cruz eu lhe peço, Pai, perdoa esta nação, porque eles não sabem o que fazem, Deus. Chorra canamassore candabai. Ah, meu amigo Espírito Santo, Tu és tremendo, Espírito Santo. Eu creio que nesse momento o Senhor está dando ordem aos teus anjos para ministrar em favor da tua igreja, em favor do Brasil, Pai, para que cesse de uma vez esse maldito coronavírus, Pai. Cesse essa praga, Deus. Eu lhe imploro, Senhor, por Rio Claro. Eu imploro pelo Brasil, meu Deus. Eu imploro, Senhor. Chore caramassou manaste. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor disse, meu Deus, clame a mim. Eu estou clamando, Pai. Eu estou clamando desesperadamente, ó Deus, para que o Senhor sare esta nação. Livre esta nação da corrupção, meu Deus. Livre esta nação, meu Pai, das autoridades fraudulentas, Deus. O Brasil é teu, meu Senhor. Rio Claro é teu, meu Senhor. Você que está aí na live, comece a clamar. Peça a Deus, sare esta nação, sare esta cidade. Chorra calamassuri andecanda bastou de caramastaia. Passo bálsamo de Gileade nesta nação, meu Pai. Derrama um óleo fresco sobre Rio Claro, sobre esta nação, Deus. Uma nova unção. O Senhor ungiu Jesus de Nazaré, meu Pai, com o poder e com o Espírito Santo, o qual, meu Pai, ele andou por toda parte curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor é
a grande leão, assim como nenhum outro, violentamente. Envolve, Pai. Envolve Rio Claro em quem tu és, envolve o Brasil em quem tu és, meu Pai, envolve. Canta raba, sore, canta raba, chore, canta raba, lama, sore, canta raba, lama, chore. Chere, canta raba, lama, sore, canta raba, lama, chore, canta raba, sore, canta raba, lama, sore, canta raba, lama, chere, raba, chore, canta lama, raba, lama, lama, sore, canta raba, lama. O Brasil é do Senhor Jesus. Rio Claro é do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor está vindo sobre o Brasil, está vindo sobre Rio Claro. Eu creio, queridos, porque um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor, Ele não despreza. Por isso nós te adoramos, Pai. Por isso eu te glorifico, meu amado Jesus. Nós te adoramos, Pai. Bem-aventurado é Rio Claro, porque Rio Claro é do Senhor Jesus. Bem-aventurado o Brasil, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Não se conforme, queridos, com este mundo. Não se conforme com o que está acontecendo. Não se conforme. Nós temos que nos levantar contra toda a maldade. Nós temos que levantar o clamor. Aleluia. Se nós cremos que maior é Deus que está conosco, queridos, nós não podemos parar de clamar. Não podemos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos clamar, podemos adorar, podemos orar, enfim, ó Deus. O Senhor é magnífico, Pai. Eu só quero te agradecer por esse momento, Deus. Te agradecer porque o teu Espírito nos impulsiona a orar, a interceder, a clamar. Enfim, Deus, eu quero crer de todo o coração que aquelas palavras que o Senhor disse em 2 Crônicas 7:14 são verdadeiras, Pai. Eu quero crer que o Senhor ouviu sim, já está sarando esta terra, esta nação. Nós vamos obter notícias favoráveis, com certeza, Pai, em nome de Jesus, em todos os aspectos. Por isso nós nos rendemos a Ti em adoração. Nós nos rendemos a Ti, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Digam amém, queridos. Diga aleluia. Pode sentar-se por esse instante. Eu amo a presença de Deus, eu amo a presença de Deus. Nós estamos debaixo das poderosas mãos de Deus. O mal, ele se mantém totalmente afastado. Ele não aguenta a glória, ele não aguenta o peso da glória do Senhor, né? Então é importante nós estarmos adorando constantemente, orando constantemente, louvando constantemente, para que a glória permaneça sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nos livrando e nos dando vitória em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Vamos adorar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo neste momento, queridos, também. Se você trouxe uma oferta, se você trouxe um dízimo, em nome de Jesus Cristo, queridos, eu quero que você honre a Deus. Quando nós honramos ao Senhor, não existe crise, né? Existe estar em Cristo, onde Ele supre todas as nossas necessidades. Eu creio de todo o meu coração nisso. E Deus, Ele não falha, a palavra dEle é fiel e é verdadeira. Amém? Se você trouxe a tua oferta, você pode depositar, depois eu vou estar orando por vocês.
Espírito Santo. Meu poderoso Deus, obrigado, Deus, por nós. Podemos também nesse momento estar alçando a nossa oferta, o nosso dízimo na tua casa, para que continue havendo o mantimento nesse lugar, como está havendo, Pai. E que o Senhor também supra a necessidade de todas as pessoas que fazem parte deste ministério. Nós não estamos na crise, como eu disse, nós estamos em Ti, meu Pai. E como propriedade exclusiva tua, o Senhor cuida de cada um de nós. Agora, estas sementes que foram colocadas nesta boa terra, Deus, multiplica elas 100 vezes mais em nome de Jesus. Não porque queremos ser egoístas e materialistas, não. Para que nós entendamos que quanto mais nós prosperarmos, é para investir na sua obra. Quando investimos na tua obra, Pai, estamos investindo no banco dos céus, na eternidade. Por isso, Deus, continua colocando sementes nas mãos daquele que semeia e abençoe com toda a sorte de bênção. Agora eu consagro a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo, e Te agradeço, Pai, por ele, em nome de Jesus. Amém. Sê Tu uma bênção, queridos. Sejam todos vocês uma bênção, né? Às vezes nós pensamos em trabalhar, pensamos em ganhar dinheiro, olhando para o nosso umbigo primeiro, né? Porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo. E na verdade nós temos que primeiro ter isso em mente, eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar mais para investir no reino. E quando você investe no reino, o retorno é garantido, é seguro. É como a palavra diz, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores, né? Então, quanto maior a minha liberalidade, o meu amor de investir na obra do Senhor, maior vai ser as coisas do céu sendo derramadas sobre mim, sobre você, ok? Quando você dizima e oferta, você está apenas investindo na sua eternidade. Acredite nisso de todo o teu coração. Galardões, e mesmo aqui na terra, o Senhor nos abençoando, não permitindo que as crises, as secas, as coisas aí atinjam as nossas vidas, tá bom, queridos? Então Deus abençoe a sua oferta em nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui. Rosimeire, derrame no coração. É isso? Existe isso, irmão? Derrame no coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvo também porque nós temos autoridade para repreender todo espírito de enfermidade. Então que esse espírito de enfermidade que entrou no coração da Rosimeire saia daí agora. Eu exijo como direito meu, e você sabe que eu tenho esse direito, Satanás. Então tira esse espírito de enfermidade, vai para a cruz do Calvário e fica lá. Lá é o seu lugar, e não o corpo da Rosimeire. Nós declaramos ela curada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe, viu? Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7. Nós conhecemos essa passagem, é uma passagem forte, mas eu quero detalhar ela para conosco nesta noite, porque nós vamos aprender aqui os passos, né? As nossas atitudes, para que Jesus encontre uma verdadeira fé no nosso coração. Amém? Muitas vezes a gente acha que tem a fé suficiente para alguma coisa, mas nós não temos, né? Então nós vamos estudar aqui nesta noite, ó. Lucas 7, versos 1. Aleluias. Quando acabou de proferir todas estas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. Aleluias. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o teu servo. Chegando eles junto a Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles,
Mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aleluias, glórias a Deus. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com plena saúde. Digam aleluias. Obrigado, Pai. Novamente lemos a tua palavra e nós sabemos que só ela pode gerar fé no nosso coração e nos edificar. Então me use novamente como instrumento de bênção, para que nós possamos entender, aplicar nas nossas vidas e fazer com que nós verdadeiramente possamos participar de toda a tua herança, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluias. Essa passagem do centurião, ela está também no livro de Mateus, e Lucas ele narra um pouquinho diferente essa questão da passagem, e nessa narrativa de Lucas nós vamos analisar passo a passo as atitudes deste homem, e lá em Mateus dá para analisar também, mas aqui em Lucas é um pouquinho mais profundo. Então você vai ver que tem aspectos que Jesus ele precisa encontrar em mim, ele precisa encontrar em você, para que aquilo que ele diz, para Deus não há impossíveis, e tudo é possível aquele que crê. Quantos creem nessa noite? Então tudo é possível para vocês, não existe impossíveis para Deus. Então vamos lá, voltando lá no verso de número 1, ele diz: quando acabou de proferir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Então Jesus não estava em Cafarnaum, ele estava fora pregando para uma multidão. Ele terminou de pregar para a multidão, agora ele entra lá em Cafarnaum. Aí nós vamos iniciar no verso 2 aqui, E um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente quase à morte. Então vamos lá. Havia aqui um centurião que ele tinha um empregado, um servo que estava muito doente e estava quase à morte. Então veja que o centurião aqui era um homem que ele estimava os seus empregados. A primeira característica, estima. Não era um homem preconceituoso. Então nós vemos hoje no mundo aí fora, e mesmo até no meio do povo de Deus, muito preconceito. Mas fulano, mas Bertrano, ele que se dane, ele não plantou isso, ele que colha o que ele plantou, e outras coisas mais. Então esse homem aqui, ele amava o empregado dele, ele estimava o empregado dele. Então o preconceito é uma coisa, amados, que cria uma barreira terrível entre nós e Deus. A gente sabe que o mandamento do Senhor para conosco é o amor. Então não é porque aquele homem era um servo, um empregado, ele teria que ser tratado como de qualquer jeito. Não. O centurião, ele estimava aquele homem, e quando o centurião viu que aquele homem estava doente, queridos, ele queria fazer alguma coisa por ele, ele queria ajudar aquele homem de qualquer forma. Então ele era tratado com carinho, o empregado do centurião, e o centurião também demonstra aqui que só fazia o bem. Então vamos tomar cuidado com alguns tipos de preconceito da nossa parte. Nós nunca podemos esquecer que Jesus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então Deus não fez distinção de raça, de credo, de cor, de situação social. Ele não fez distinção de nada disso. Jesus, ele amou todos igualmente, e é isso que ele quer de mim e de você também, igreja, que nós aprendamos a amar as pessoas indistintamente. Então aqui, já começa aqui, o centurião não era um homem preconceituoso.
Se eu for um homem preconceituoso, já criei uma barreira entre eu e Deus. Ah, eu não gosto do fulano, ah, não gosto do Pertrano, ah, isso para mim não interessa, ah, aquilo ali para mim também não. Nós temos que ter o amor de Deus derramado em nosso coração e agir através desse amor. Os irmãos entendem? Então, ó, primeira coisa, ó, este homem não era preconceituoso. Não seja preconceituoso com ninguém, por mais humilde que esta pessoa seja. Amém, queridos? Então veja, e você sabe claramente que a palavra diz, né, que aquilo que eu plantar eu vou colher. Se eu for preconceituoso, eu vou colher preconceito também. Então eu tenho que ter um coração liberado para com essas coisas, né? E olha que coisa interessante. Eu estava lendo um artigo, né? Esse artigo diz que fizeram uma pesquisa, amados, na questão das pessoas, um bom tempo, as pessoas que eram ruins e as pessoas que eram boas. Nessa pesquisa, as pessoas que eram ruins, elas se enfermavam mais fácil e elas morriam antecipadamente. As pessoas que eram boas, elas tinham assim uma imunidade contra a enfermidade que você não tem ideia nessa pesquisa. Elas não pegavam doença, elas não pegavam enfermidade nessa pesquisa. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos por alguns cientistas. Então veja que até os médicos mesmo, ele diz, né, muitas vezes que essas enfermidades como câncer e coisas assim, é resultado de mágoa em coração, pessoas ruins, coração duro, que não quebra, né, por pessoas preconceituosas. Então foi feito, queridos, uma pesquisa que as pessoas que são boas, não tem preconceito, ajuda a outros, elas têm uma imunidade tremenda contra doenças. Olha que coisa linda. Quer dizer, o homem natural, a ciência entendeu isso, e a palavra nos ensina isso, como eu disse, o que eu plantar eu colho. Se eu plantar o bem, eu vou colher bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher mal. Então este homem era um homem de posição, era um homem rico, e ele estava fazendo o bem. Amém, amados? Primeira atitude, ó, você tem que ter no teu coração um coração amável, tratar bem as pessoas, seja elas quem forem, em nome de Jesus Cristo. Quando a gente chega no versos 3, diz assim: o centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Diga aleluias. Como vem a fé, queridos? Ouvir a palavra. Aquele homem era romano, e nós estamos vendo aqui outra característica: ele ouviu falar de Jesus. Mas ele só ouviu e deixou passar? Não. Ele ouviu e creu. E quando a gente ouve a palavra e a gente crê, nós vamos tomar atitudes, amados. Eu sempre ensino isso para vocês. Eu vou tomar atitude, eu vou me revoltar contra o mal. Eu disse ainda há pouco no louvor, né? Nós não podemos nos conformar com este mundo, ou seja, nos amoldar a este mundo. Eu não posso estar conformado com as coisas que estão acontecendo. Não, eu tenho que me revoltar. Então perceba que ele ouviu falar de Jesus, aí ele já não se conformou, ele não se amoldou àquela situação que o servo dele estava passando e já procurou a solução. Ele creu imediatamente quando ele ouviu falar de Jesus. Tipo, né? Ó, sabe quem entrou em Cafarnaum? Ah, quem? Jesus. Ah, aquele que curou fulano, aquele que curou Bertrano. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai curar o meu servo também. Então perceba, queridos, quando você ouve a palavra de Deus, pelas chagas estou curado, meu Deus supra a minha necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor. Então saia dos moldes do mundo, não se conforme com a situação contraditória que o mundo está vivendo. Então, como esse homem aqui, ele ouviu falar de Jesus, ele creu, ele tomou atitude. Então tome atitudes na vida de vocês contra toda e qualquer forma do mal. Jesus é muito claro que ele diz assim para você, ó: você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Então é isso que nós temos que colocar no coração, ó. Quando ele fala, não vos amoldeis, não é, eu não tenho que viver o que o mundo determina,
Eu é que tenho que determinar o que eu quero da minha vida. Eu é que tenho que determinar que o mundo tem que sumir da minha vida, em o nome de Jesus Cristo. Então ele não só ouviu, mas ele creu. E por que ele creu? Qual a prova? Você vê aqui que enviou-lhes uns anciãos do judeu. Imediatamente, ele está aí? Então vem cá fulano, vem cá Bertrano, vai até ele para mim. Você leva um recado dele para mim? Se ele não tivesse crido, ele faria isso? Não. Pessoas que não crêem, queridos, elas não tomam atitude. Elas continuam na passividade. Ela não briga com o problema, ela não briga com a enfermidade, ela não briga com a situação adversa. Não, é assim mesmo, é a crise, o governo, isso, aquilo, o corona, tal. Não se amolde a essas coisas. Tenha fé na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus e tome atitude. E olha só, porque ele creu, ele enviou alguns anciões. Então veja, vou falar de novo. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Jesus, quando ele voltou em Betânia, aonde Lázaro tinha morrido, as irmãs Marta e Maria estavam desesperadas. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, os nossos irmãos não tinham morrido. Ele simplesmente disse assim: Marta, Maria, se creres, verás a glória de Deus. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. O centurião estava crendo, você vai ver comigo, ele viu a glória de Deus. Então perceba, quando ele fala, vou repetir para você gravar isso, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformei com este mundo. O centurião não se conformou com aquela situação. Se eu me conformar com o mundo, eu estou escravizado por ele. Por isso eu preciso ter atitude. Então esse homem, ele creu, ele sabia que Jesus poderia com certeza mudar aquela situação. Então você viu, ele não foi preconceituoso. Ele ouviu falar de Jesus. Ele não só ouviu, ele creu. A prova está aqui. Ele chamou alguns judeus e falou: vai chamar esse homem para mim. Então ele tinha um propósito naquela ação, naquela atitude. Essa fé desse homem me traz também a lembrança, a fé da mulher da hemorragia, queridos. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Antes dela dizer isso, ela também ouviu. Ela ouviu falar de Jesus. E ela creu, por isso que ela disse essas palavras. Agora, ela só falou? Não. Ela fez. Ela tocou em Jesus, queridos. Então, veja só. Não basta você apenas dizer eu creio e não faz nada. Se você disser eu creio e você não faz nada, não toma atitude, o mundo, ele está te dominando. Eu não vou me conformar, queridos, com a pobreza na minha vida, eu não vou me conformar com a enfermidade, você não vai se conformar. É o que Paulo está falando para a igreja. Esse homem não se conformou com a enfermidade que estava sobre o servo dele, amados. Amém, queridos? Não se conforme com aquilo que gera um mal-estar na tua vida, de jeito nenhum. Aí a gente chega no versos 4, vamos lá. E chegando eles, os anciãos que o centurião mandou, junto a Jesus, rogaram-lhe com instância, dizendo: é digno de lhe concedas isso. Ou seja, os amigos do centurião falaram que aquele homem é digno de que o Senhor o abençoe. Ou seja, eles sabiam que aquele homem era um homem bom. Jesus,
o centurião é um homem bom, o centurião é um homem de testemunho. Jesus, aquele homem que nos mandou, ele é digno de receber a bênção. Então perceba, amados, ele era estimado também pelas pessoas, era amigo das pessoas. Então, de uma certa forma, as pessoas que foram até Jesus intercederam por aquele homem e mostraram para Jesus, falaram para Jesus quem era aquele homem. Olha, Jesus, esse centurião que nos mandou pedir pelo servo dele, ele merece que o Senhor atenda ele. Agora, falaram isso por falar? Não. Eles tinham prova de que realmente o centurião era um homem bom. E você sabe, eu sei que Jesus, a primeira coisa que ele vai orar para me abençoar é o meu coração. É o seu coração. Um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Pastor, mas como que aqueles homens podem falar que o centurião era bom? Simples, ó, olha o verso 5. Olha a resposta aqui, ó. Porque ele ama a nossa nação. Digam aleluias. Você ama a igreja? Você ama a igreja? Você não imagina, por você amar a obra de Deus, você amar a igreja, você amar os irmãos em Cristo, como isso conta a seu favor. Ele era romano, e como soldado romano, ele estava lá muitas vezes para prender os judeus, para judiar dos judeus, mas ele não fazia isso. Ele aprendeu a amar aquela nação, ele aprendeu a amar os judeus, que até então era a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz assim, ó, que se eu amar Jerusalém, se eu orar para Jerusalém, por Jerusalém, Deus vai me abençoar. Então veja que eles falam ali, aquele homem é bom, sabe por quê, Jesus? Porque ele ama a nossa nação. Mas como você pode provar que ele ama a nação? Olha o resto do versículo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ô Jesus, o senhor está vendo aquela igreja lá, ó? Esse homem que é romano, ele ama a nação israelita. Olha o templo que ele construiu para nós te adorarmos. Você lembra que eu disse, queridos? Se você pensa em trabalhar para você olhar para o seu umbigo, o teu foco está totalmente errado. Mas se você pensa em trabalhar para ser fiel a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, o teu foco está certinho. Olha, são pontos. Eu estudando a palavra nessa tarde, Deus mostrava para mim. São pontos. Aquele homem não era preconceituoso. Aquele homem tinha um coração maravilhoso. Aquele homem amava a nação israelita, a ponto de pegar do teu dinheiro, pegar dos seus bens e construir uma sinagoga. Você acha que uma sinagoga se constrói com 10 mil reais, por exemplo? Com 100 mil reais, por exemplo? No mínimo, por baixo, 1 milhão de reais, e olha lá, quando se construiu o templo de Salomão, diz os estudiosos que no nosso dinheiro hoje seria mais ou menos 170 milhões de dólares. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É por isso que nós vemos muitas vezes gente dentro da igreja passando reveses financeiros, porque cai na astúcia de Satanás. Ah, dízimo é do Velho Testamento. Ah, não se dá mais dízimo, isso e aquilo. Não prioriza Deus. Honra o Senhor com tuas primícias, e Ele vai te honrar também. Você está vendo aqui por que Jesus não titubeou nem um minuto para atender o pedido daquele homem? Ele amava a nação de Israel. Ele edificou uma sinagoga. Não era judeu, queridos, era romano. Estava lá em Jerusalém para pré-julgar os judeus, para prender judeus. Agora ele aprende a amar aquela nação. Quando eu aprender a amar a igreja, a obra, colocar o reino em primeiro lugar, Deus vai me achar digno de receber as bênçãos. Aleluias ou não aleluias, amados?
Então perceba, ó, caráter. Você tem que, com suas atitudes, demonstrar verdadeiramente aonde está o teu coração, com sinceridade, com amor. Então veja que ele amava a nação de Israel, e a prova disso foi que ele contribuiu. Para quê? Para uma obra importantíssima para Israel, a sinagoga. Você acha que esse local não é importante? Você acha que a obra de Deus não é importante? A obra, Senhor, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, queridos. Aí sim, você vai clamar, e Deus vai contemplar o teu coração generoso, vai contemplar você, e não vai ter menor dúvida de que Ele vai responder todas as tuas orações. Verso 6. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo dos meus telhados. Digam aleluias. Uns amigos. Amados, como é bom nós termos bons relacionamentos. Como é bom você dizer: eu tenho amigos. Então veja que aquele homem, ele tinha amigos porque ele era uma pessoa boa, era uma pessoa agradável, as pessoas gostavam de se relacionar com ele. E nós devemos também aprender a cultivar boas amizades, porque nós precisamos um dos outros, né? Paulo tinha bons amigos, como Tito, por exemplo, como Epafrodito, homens que ele poderia contar. Como é bom você saber que tem alguém, ou alguém, né, muitas pessoas que você pode também contar. Então veja, uns amigos foi até o Senhor e disse: Jesus, o meu servo, Senhor, o meu Senhor falou que o Senhor não precisa se incomodar e ir lá na casa dele, não. Sabe por quê? Porque ele não é digno, escute, ele não é digno de receber debaixo do meu telhado. Então perceba que um elo chama outro elo, queridos. Ele tinha aqui, nós vamos dizer, olha, eu não sou digno de receber Jesus debaixo do meu telhado. Ele tinha um espírito, um espírito crítico dele mesmo. Eu não sou digno. Esse senso dele sabia que diante de Jesus ele não era nada. E quantas vezes nós somos orgulhosos? Ah, se Deus não fizer, eu também não quero. Se Deus, queridos, nada disso. Uma pessoa não preconceituosa, uma pessoa que tem um coração como o coração deste homem, queridos, ele vai reconhecer que verdadeiramente ele depende 100% de Jesus. Não, eu sei quem é Jesus, não quero que ele entre debaixo do meu telhado, eu não sou digno. Agora eu pergunto para você: eu sou digno de alguma coisa, queridos? Vocês são dignos de alguma coisa? O ser humano é digno de alguma coisa? Não somos. Se nós fôssemos dignos de nós mesmos, Jesus não passaria o que ele passou na cruz por nós. Eu não mereço nada, amados. Por mais que eu tenha, ou você tenha, você não merece nada. Mas Jesus, queridos, ele quer nos dar tudo, mas eu tenho que ter esse senso crítico. Ah, eu vou fazer porque eu mando, porque eu vou fazer nada. Eu sempre digo para vocês, se ele fechar a torneirinha do ar da minha vida agora, acabou o pastor Carlos. Então veja, tem esse senso. Você e eu não somos dignos. Eu só tenho alguma coisa, você só tem alguma coisa por causa do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluias. Certa vez Jesus conta uma parábola, queridos, de dois homens, um publicano e um fariseu. O fariseu desceu ao templo para orar e ele dizia assim, batia no peito: eu sou honesto, eu oro 2 vezes por dia, jejuo 2 vezes por semana, eu dou meus dízimos, eu não sou que nem esses publicanos aí. Aí Jesus disse que o publicano chegou diante do Senhor, ele não ousava nem erguer a cabeça. Senhor, eu não sou digno de nada.
usa da tua misericórdia comigo. E Jesus disse: está vendo desses dois homens? Esse que se humilhou, eu o justifico. Aquele que se ensoberbeceu, não tem nada a ver comigo. Então veja que esse homem, ele era rico. Isso prova que ele era rico porque ele construiu uma sinagoga. Mas tudo que ele atribuía, o que ele tinha, ele não atribuía a ele. Ele se humilhou diante do Senhor Jesus. A maior riqueza que existe no mundo, na minha vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não é $1 trilhão, não é barras de ouro, não é carros de 1 milhão, não! Amados, tenha senso disso, você não é nada. Nós não somos nada. Se eu tenho, já falei, você tem, é por causa do amor de Deus. Fala para ele que eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Quando você tem um senso crítico, de reconhecimento da sua falabilidade, você vai reconhecer quem você é diante do Senhor. Quem eu sou diante do Senhor? Nada. Quando você tem esse senso, nós vamos evitar a soberba. Eu faço, eu mando, eu fiz. Eu não sou nada. E quando eu tenho esse senso, cada vez que eu chego na presença de Jesus, eu vou dizer assim: eu preciso melhorar. Posso ouvir um aleluia, irmãos? Cada vez que eu chego na presença de Jesus, se eu tenho um senso de crítica, eu vou dizer assim: eu preciso melhorar. É isso que esse homem dá a nos entender. Quem sou eu? Quem sou eu? Imagina, eu vou receber o mestre, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos da minha casa. Olha que coisa linda, humildade, queridos. E Jesus vê isso. Veja que quando nós agimos assim, eu estou reconhecendo na minha vida a soberania do Senhor. Isso é um fato, queridos, porque ele dizia assim, ele tratava Jesus de Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Então nós estamos vendo aqui que ele tratava o Senhor com soberania, não como um ser qualquer. E não só isso, ele reconhece a superioridade de Jesus. Ele diz assim: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Quer dizer, o Senhor é superior a mim em tudo, Jesus. Reconhecimento, queridos. E quando há isso no nosso coração, você vai agradar o coração do Pai de uma forma tremenda. Aí quando nós entramos no verso 7, olha o que ele fala: por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja meu servo curado. Você está vendo? Eu não fui até o Senhor porque eu não achei que seria digno de estar na tua presença. E também não sou digno que o Senhor eu tinha que receber na minha casa. Mas se o Senhor mandar uma palavra, confiança total. Confiança sem vacilar. São esses que o Senhor procura. Os adoradores. Aqueles homens que têm uma fé inabalável. Ele reconhece, queridos, a autoridade de Jesus. E nós, como igreja, muitas vezes não reconhecemos a autoridade que tem no nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que crer expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera ou pegarem serpentes e escorpiões, não lhe causará dano nenhum. Imunidade. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Nós não cremos na autoridade do nome, queridos, porque se nós cremos, o mal, seja ele qual for, nunca vai prevalecer na nossa vida. Em nome de Jesus sai. Aí está mais errado, em nome de Jesus. E daí? Cadê o resultado? Cadê o resultado? Cadê a cura?
Cadê a libertação? Então veja quantas características vai gerar em mim e você uma fé inabalável. Um homem não preconceituoso, um homem bom, tinha boas amizades, aleluia, creu, ouviu falar de Jesus, creu no Senhor Jesus Cristo, tomou atitude, reconheceu a soberania de Deus, reconheceu a superioridade de Jesus, reconheceu tudo, que ele era totalmente dependente do Senhor Jesus. Reconheça, amados, você é dependente 100% do Senhor Jesus Cristo. O nome dele te dá direitos. Manda uma palavra, Jesus, só uma palavra. Versos 8: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Agora ele está falando assim, ele está demonstrando a autoridade que ele tinha sobre a função dele como um centurião. Ninguém desobedecia a ordem dele. Aí ele fala assim: eu sei que se o Senhor der uma palavra, o meu servo vai ser curado. Agora veja, queridos, no momento de crise, seja ela qual for, você também tem que usar dessa autoridade. Eu tenho que usar dessa autoridade. Ali vamos dizer assim, os servos do centurião representaria para nós hoje, só para você entender, os demônios. Quando o centurião falava assim para o servo dele, faz isso, o servo fazia. Quando eu falar para Satanás, faz isso, ele tem que fazer. Demônio da enfermidade, sai, ele tem que sair. Qualquer crise, amados, esse homem entendeu que é autoridade. E hoje eu tenho autoridade, você tem autoridade. E o que nós estamos fazendo com ela? Ele lembrou disso e fez isso, e reconheceu que Jesus poderia tudo. Que autoridade nós estamos usando? O que nós estamos fazendo com a autoridade? Seja uma unha encravada, irmão, não interessa. Em nome de Jesus Cristo, eu não me conformo com essa unha encravada. Saia daqui agora. Mas não agimos como este homem. Nós muitas vezes vacilamos, queridos. Você viu que ele falou? Ó, Jesus, se eu mando o meu servo fazer isso, ele faz. Se o Senhor mandar esse espírito de enfermidade sair do meu servo lá, ele vai ter que sair. E agora, queridos, preste atenção. Quando eu falo em nome de Jesus, é a mesma coisa que Jesus estivesse aqui. E ele está. Sabe por quê? Porque ele é a cabeça da igreja e eu sou o corpo. O nome é uma procuração que eu tenho de Jesus para fazer a obra. No natural, quando se tem uma procuração, queridos, aonde se apresentar ela, as pessoas têm que aceitar e obedecer você. No mundo espiritual eu tenho a procuração: Satanás, em nome de Jesus, acabou. Não se conforme com este mundo, meus. Não se conforme, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Aleluias. Então, como centurião, amados, vamos mostrar essa autoridade para Satanás. Começa a mostrar. Versos 9. Jesus, ouvindo isso, admirou-se ou maravilhou-se dele, ou seja, do centurião. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Digam aleluia. À toa, queridos? Não. Você viu aqui quantas qualidades Jesus viu naquele homem. Não era preconceituoso, era bondoso, amava o seu servo, se preocupou com o seu servo. Quando ouviu falar de Jesus, não questionou, creu, já mandou imediatamente chamar o Senhor Jesus.
atitude. Opa, então não vou mais me conformar com esse problema do meu servo, não. Tem alguém que vai resolver ele para mim. É isso que nós precisamos entender, queridos. E reconheceu a soberania do Senhor, não sou digno. Reconheceu o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha, enfim, fez tudo certinho. Faz tudo certinho, amados. Você também vai ser achado em Jesus um homem de uma tamanha fé que não dá para imaginar de tão grande que é a tua fé. Aí veio a resposta, né, amados? A resposta de Jesus veio mediante todas essas atitudes do centurião. Nunca encontrei em Israel tamanha fé. Por que ele disse Israel? Porque ele tinha os seguidores dele. E o centurião não era israelita, ele era romano. Só que aquele homem romano tinha mais fé do que o povo de Israel, do que os discípulos que andavam com Jesus. Às vezes, no natural, nós vemos mesmo pessoas que nem é crente. Ela pede uma oração para você, ela acredita tudo que ela recebe na hora. Você fala, pô, mas essa pessoa não é crente, já recebeu, e tem tanto crente que a senhora não acontece nada. Isso é normal saber disso, amados. Porque ela acredita. Ela acredita. Então veja, Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e exaltou a fé daquele homem. Aí o versos 10. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Digam aleluias. Olha o resultado. Aí eu lhe pergunto novamente, foi à toa que Jesus atendeu a oração daquele homem? O pedido, perdão, daquele homem? Foi à toa, queridos? Não, tinha consistência. Quando Jesus vê consistência em mim, em você, na igreja, Ele vai responder a nossa oração, o nosso pedido instantaneamente. Consistência, queridos. Então veja que o encontro com Jesus, olha o que eu vou dizer para você, ele gera uma janela aberta. Quer dizer, o encontro verdadeiro com Jesus, ele gera uma janela aberta, quer dizer, as impossibilidades se tornam possíveis. Encontro verdadeiro. A vida é abençoada, amados. E Jesus resolve os problemas que você talvez julgue impossível. Ah, já acostumei com isso. Quem acostumou com isso? Está anulando o que Jesus fez na cruz por nós, queridos? Eu tenho que me revoltar com o problema, seja ele qual for. Não vou me conformar com ele. Eu vou sim exigir os meus direitos. Se Jesus falou que eu estou curado, eu estou curado. Se Jesus falou que Ele supre a minha necessidade, está suprida. Se Jesus falou que Ele veio para me libertar, eu estou liberto. Se Jesus fala que veio restaurar o meu casamento, a minha vida, a minha família, está restaurado. Não importa se é cura física, se é cura espiritual, material não interessa. Agora, essas atitudes, queridos, ela vai gerar uma palavrinha-chave, que eu tenho observado que a igreja está carente disso. Experiência com Deus. Quando você vê um milagre, quando você vê uma ação de Deus, você está adquirindo experiência com Deus. Se você não recebe nada de Deus, você não está tendo experiência nenhuma com Ele. A fé não cresce. Experiência. Eu sempre uso um ditado popular assim, que uma mulher que nunca deu à luz, ela não pode falar da dor de parto. Por quê? Porque ela não teve experiência para dar luz. Se você não recebe uma cura, se você não recebe um milagre, se você não recebe uma libertação, você não tem experiência com Deus. Aí continua se conformando com o mundo. Tem casas que parecem farmácia. Tem casas, queridos, que só misericórdia, é briga entre marido, é briga entre mulher, é briga entre pais, é briga entre filhos, ninguém mais se entende. Por quê? Se conforma com o mundo e não se revolta com ele, não tem experiência com Deus, não usa da autoridade que tem. Ah, não aguento mais, vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde, porque não tem experiência com Deus.
não sabe que Deus é um Deus que faz as coisas impossíveis acontecer. Simplesmente isso. Eu tenho que ter experiência com Deus, queridos. Nós temos que ter experiência. Para isso eu preciso ouvir, eu preciso acreditar, eu preciso agir como o centurião. Senão, amados, vou continuar nesse marasmo da vida, infeliz. Ó Deus, ó céus, está difícil, não sei o que eu vou fazer, é assim mesmo, é a crise. Isso é mundo, amados. Reino não. Reino é justiça, reino é paz, alegria no Espírito Santo. Então veja os passos da vida desse homem. Ele teve uma experiência profunda com Deus, porque ele acreditou. Deus está procurando homens e mulheres que queiram ter experiência com Ele, amado. Para me ter experiência com Ele, eu não posso me conformar com este mundo. Depois você lê na tua casa, na hora que você chega em casa, Romanos 12, 1 e 2, eu sei decor. Já falei para você aqui. Ele roga, Paulo roga, pela compaixão de Deus, para que nós não nos conformemos com este mundo. Aleluias, mas que apresentemos o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo e agradável, buscando a renovação da nossa mente pela palavra, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O centurião, ele experimentou, ele teve uma experiência profunda com Deus. É como um exemplo para você entender. Um camarada, ele precisava viajar para os Estados Unidos e ele tinha pouco dinheiro, ele tinha o dinheiro da passagem só, e no pacote já tinha incluído algumas coisas. Ele chegou no hotel lá nos Estados Unidos e, por ele não ler o que estava incluído naquele pacote, ele passou necessidade sem precisar. Ele abriu o frigosbar e tinha de tudo lá dentro, chocolate, iogurte. Ele falou: mas não tem dinheiro, se eu comer isso aí, se eu beber essas coisas, depois eu não tenho dinheiro para pagar. No dia de vir embora, fechar a conta no hotel, ele foi lá e perguntaram para ele: o senhor usufruiu do frigosbar? O senhor consumiu alguma coisa? Ele falou: não consumi, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Ué, mas por que o senhor não consumiu? Já está tudo incluso no pacote. O senhor podia comer os iogurtes, podia comer os chocolates, o senhor podia comer, já estava incluso no pacote. Por que ele não comeu? Porque não leu o pacote. É a mesma coisa o crente. Já está tudo liberado para ele, mas ele não lê a Bíblia, ele não lê, ele não sabe o que é dele. Aí ele se priva de coisas, achando que não é merecedor, sendo que Jesus já pagou o preço de tudo por mim e por você. Então, queridos, para de se privar da sua cura, da sua libertação, da tua provisão financeira, da restauração do teu casamento, da restauração e libertação dos filhos nas drogas. Apenas creia. Ok, uma palavra do centurião, um servo dele lá na casa dele, foi curado. Uma palavra sua nessas atitudes, seja quem for da tua família, vai receber o milagre de Deus. Vamos orar. Aleluia. Experiência, amados. Você precisa ter experiência todo dia. Faça que nem o centurião hoje. Está escrito, Senhor? É meu. É meu. Ah, mas eu já orei, já tal. Não, você não orou. Se você orou e depois questionou, você não orou. Nesta noite, se existe preconceito
no teu coração, quebra ele, amados. Quebra o orgulho. Quebra ele. O homem ouviu falar de Jesus e creu, queridos. Tudo é possível ao que crê. E se você crer nesta noite, você vai ver a glória de Deus. Exija que o mal que está sobre você ele suma da tua vida para sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço mais uma vez pela sua instrução através da sua palavra. Que este centurião seja a partir de agora um exemplo para mim, para toda a tua igreja, Pai. Eu sei que em tuas promessas há sempre o sim e o amém. Desde que nós tenhamos as atitudes corretas, Pai, como este homem, este centurião. Ouvir e crer e agir. Que nós aprendamos, que todos que estão ligados conosco, Pai, aprenda hoje para não se conformar com este mundo, mas para buscar a renovação da tua mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade sua. Eu ministro isso na sua vida nesta noite, amados. Se você decidir hoje, agora, e não mais se conformar com o mundo, com as situações adversas da tua vida, e crer como centurião e agir, eu declaro, os céus estão abertos sobre você. Os milagres, seja a área que for da tua vida, eles acontecerão. Apenas eu digo para você, como Jesus disse para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E se você crê aí, você que está me assistindo, você que está aqui, diga amém. Diga: eu não vou mais me conformar, me amoldar a este mundo. Eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mudando a minha forma de pensar, porque a partir de hoje, pelas experiências que eu terei com meu Deus, eu passo a comer o melhor desta terra, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, e é isto que eu recebo nesta noite, a vontade do Pai na minha vida, em nome de Jesus. Digam amém, digam aleluias. Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe a todos que estão conosco aqui presencialmente, você na live, e fica com essa palavra no coração, por favor, tá? Quem apresenta o corpo a Deus sou eu. É atitude minha, é atitude sua, né? Então, quando nós agimos como centurião, o milagre é certo. Tá bom, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos novamente por esta noite, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Eu quero crer de todo o coração, todos que nos ouviram, Pai, eles não vão mais se conformar com este mundo. Eles vão buscar a experiência com a tua palavra, para que eles possam ver a tua glória. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Tchau.